Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui é o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo esse assunto para cada vez mais pessoas. Política também é a arte de debater, é a arte de conviver e é a arte de mudar a história da vida de muita gente. Como a história da vida desse nosso convidado de hoje aqui, que está sendo mudada também com a política. E eu estou percebendo que ele está aproveitando para tentar mudar a história de vida de muitas pessoas. Eu estou falando com Átila do Congo, vereador de Salvador do Patriota. Seja bem-vindo, Átila, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, Pablo. Agradeço essa oportunidade. Eu que lhe acompanho nas redes sociais e também na TV, seu programa, esse quadro que é muito importante, que mostra à nossa sociedade, às pessoas, a importância, como você falou aí na abertura, da política. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então é muito bom estar aqui com você, muito feliz pela oportunidade de hoje. Vamos conversar sobre vários assuntos. Eu quero saber de sua trajetória, que pode inspirar a trajetória de muitos soteropolitanos, baianos. Um menino que veio do subúrbio ferroviário para chegar até a Câmara de Salvador. Não é um caminho fácil. Agora eu quero começar pelo grande mote da sua campanha, que foi vitoriosa. O mote da defesa dos motoristas de aplicativo. Aliás, tem sido uma forma que você vem trabalhando há alguns anos. O fato de você ser eleito, Átila, demonstra o quanto esse segmento tem importância hoje na sociedade de Salvador e do Brasil todo? Exatamente. Hoje nós temos cerca de 28 mil motoristas por aplicativo na cidade de Salvador. É muita gente, Átila. É muita gente, isso por conta da crise que o país enfrenta, do desemprego. É o que eu costumo dizer, são várias categorias exercendo essa atividade que se tornou uma categoria. Mas isso mostra também, como você falou, a força dessa categoria. E isso vem sendo mostrado nas nossas mobilizações, nas nossas lutas na cidade, buscando sempre melhorias e avançar em busca de direitos para essa atividade que hoje se tornou a categoria. Aí eu venho para uma questão. Eu sou usuário de aplicativo. Quando eu não estou com o meu carro, eu faço questão de usar o aplicativo e não gosto de usar aquele negócio promocional, viu, gente? Eu vou manter esse recado aqui sempre. Eu não uso o boletim, a tarifa promocional, porque quem está pagando é o motorista. Eu achava, na minha inocência, Átila, que era a empresa lá, startup, que bancava, mas é o motorista que está pagando. Eu já vi engenheiro, eu já vi filho de ex-fazendeiro, eu já vi formado em direito, sendo motorista de aplicativo. E cada vez mais eu percebo uma concorrência muito grande, mais pessoas entrando nesse mercado para sobreviver. Está havendo uma precarização do trabalho do motorista de aplicativo, Átila? Você foi perfeito na colocação, Pablo. É exatamente isso que acontece hoje. Nós temos hoje uma precarização dessa atividade, desse serviço. A gente vem debatendo isso em vários debates nas faculdades, em congressos, como foi no 8º encontro da Magistratura do Trabalho, foi no TRE, no Tribunal Regional do Trabalho, onde fui um dos palestrantes. E estudos técnicos mostram isso. É como você falou hoje, essas startups, essas grandes empresas mundiais, a Uber americana, que foi a pioneira, e hoje a sua maior concorrente aqui no Brasil, que é a 99, que hoje está na mão de um grupo chinês, acabou que colocando em prática um novo modo de escravidão. Como é? A escravidão digital hoje, através desses aplicativos de mobilidade. Por que isso? Porque o trabalhador hoje, que já não tem nenhum direito, a CLT toda foi rasgada, está sendo rasgada com essa atividade de trabalho, mas o trabalhador, em contrapartida, é o que você falou, ele é refém dessa atividade, como eu coloquei aqui, devido à crise. Nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos ex-filho de fazendeiro, nós temos ex-empresários, pessoas que tinham suas atividades e por conta da crise, por conta do momento que o nosso país vem vivendo há algum tempo, recorreu a essa atividade para sobreviver. E de contrapartida, essas empresas aproveitam dessa vulnerabilidade social que o nosso país enfrenta há alguns anos para exercer a prática praticamente delitosa com o cidadão brasileiro que exerce essa atividade, porque a grande quebra de direitos é evidente nesse processo, nessa atividade. Agora eu vou colocar para você um argumento que já foi colocado para mim quando eu conversei com um grande executivo de uma dessas empresas. Ele falou: Pablo, a gente não entra na casa de ninguém, pega um chicote e diz, venha trabalhar para a gente. A gente abriu a oportunidade de todo mundo trabalhar. Tem gente que está ganhando 2 mil, tem gente que está ganhando 3 mil por conta própria.
A gente não está fazendo isso sem que a pessoa se predisponha a ter esse serviço. Ainda assim é possível considerar uma escravidão, a precarização, sabendo que as pessoas por conta própria estão indo em busca desse serviço? Pablo, o que esse executivo disse chega a ser cruel, porque eu te pergunto, hoje nós temos aí, você, a TV era a tua emissora que você trabalha, esse canal de imprensa, como outros canais de imprensa, vem cobrindo o que sofrem os motoristas por aplicativo na sua atividade quando a gente está falando do quesito de segurança. É uma profissão de risco. Só para dar um exemplo, o motorista por aplicativo hoje, ele sai da sua casa sabendo que ele não pode voltar, como é o que vem acontecendo em muitos dos casos. Aí eu lhe pergunto, o motorista por aplicativo hoje faz uma corrida por aplicativo, às vezes de Piripiri, subúrbio ferroviário, onde eu moro, de Piripiri para o comércio, para ganhar R$4, R$5. Aí eu te pergunto, o cara corre todo esse risco de vida, porque ele não sabe quem é que está entrando no carro dele. Se é um bandido, se é um serial killer, motoristas mulheres, se é um possível estuprador. Então, essas pessoas se colocam nessa situação. Aí eu te pergunto, essas pessoas que se colocam nessa situação é porque elas querem? Se acontece alguma coisa, alguma infelicidade nesse trajeto, durante o trabalho, a empresa presta algum tipo de assistência ou a empresa lava as mãos? Olha, vocês também já nos ajudaram nisso, que seria dessa categoria, que seria, na verdade, do cidadão, se não fosse a imprensa, neste país. E nessa cidade, nesse estado também não é diferente. Você pode notar que se não fosse a pressão da imprensa, que nos dá a visibilidade, cobrando, por exemplo, na morte de motoristas, que a família receba um seguro que ele paga, porque é descontado nas viagens esse seguro de morte. Muitas famílias não receberiam. O motorista hoje, ele contrai a Covid exercendo essa atividade, porque ele faz toda a mecânica hoje, quem está fazendo hoje, girar em muitos setores o combate à Covid é o motorista por aplicativo, levando profissionais da saúde para casa, na madrugada, conduzindo de plantão para plantão, dando socorro nas comunidades, por exemplo, a pessoas que chamam esses veículos e não dizem eu estou com Covid, né? Mas essas pessoas que contraem Covid, por exemplo, têm a maior dificuldade, ele exercendo aquela atividade de trabalho, de ter algum tipo de amparo pelas empresas. Muitos são até bloqueados, excluídos e recorrem ao sindicato para que façam alguma coisa, para que a gente faça alguma coisa. E aí que é quando a gente coloca na imprensa, que manda aqui para a TV Aratu, manda para você, para outros canais de imprensa, que vocês cobram a essas empresas, associado à nossa cobrança, é que aí vem uma resposta, vem uma solução entre aspas. Poderia ser mais fácil, poderia ser mais simples, mais ágil essa ação. Né? Então esse é o modus operandi dessa empresa. Então só voltando para o executivo que disse que ele não obriga ninguém a trabalhar, ele não obriga, ele não coloca a arma de ninguém, de um motorista por aplicativo para trabalhar, mas ele usa de maldade porque ele usa da fragilidade econômica e social do nosso país para ele poder colocar em prática tudo que eles fazem, quebra de direitos, desigualdade, valores injustos com esses trabalhadores que gastam com insumos, desde o combustível até o desgaste dos seus pneus, que estão em situações de insalubridade, contraindo o Covid, por exemplo, na pandemia, e correndo risco de morte, adentrando em lugares. Para você ter ideia, os aplicativos, como o Uber, por exemplo, não diz o local exato que o motorista por aplicativo vai. Você que entre aspas, como diz a empresa, que você é o contratante daquele serviço que é o aplicativo que está terceirizando o motorista para o usuário, para o cliente. Não lhe dar direito de você saber quem é a pessoa que você vai buscar e nem o local exato que você vai. Ou seja, é uma verdadeira roleta russa. E nós estamos avançando na Câmara Municipal de Salvador com um projeto de lei substitutivo, isso com meus colegas vereadores e com o aval do prefeito Bruno Reis, para a gente mudar essa realidade e fazer um novo projeto de regulamentação para mudar coisas como essa, por exemplo. Átila do Congo, vereador do Patriota aqui em Salvador, vai conversar conosco sobre a trajetória dele. A gente vai entender melhor como é a vida de um garoto nascido no Congo. Congo não estou falando do país africano, não. Estou falando de uma comunidade de gente trabalhadora que tem aqui no subúrbio Nova Constituinte. Quero saber também dele como está se comportando, os colegas estão se comportando na Câmara ao receber um novato. Vocês têm preconceito com o novato na Câmara? São questões que eu quero detalhar aqui com Átila do Congo. Você falou aí sobre os motoristas de aplicativo e eu imagino que é uma tarefa muito árdua defender esses interesses.
desde o começo. Eu vou citar um exemplo. Uma das primeiras pessoas a usar aplicativo aqui fui eu. Por causa de uma reportagem no Aratu Notícias, a gente chamou um aplicativo ao vivo no primeiro dia que foi regulamentado. Não, no primeiro dia que foi implantado. Regulamentado foi bem depois. E naquela época, Átila, você sabe bem melhor do que eu, havia conflitos físicos, ameaças de morte, principalmente entre taxistas e entre motoristas de aplicativo. São duas categorias que eu quero muito bem, porque eu sei que tem famílias por trás ali. Esses conflitos já foram harmonizados? O que é que foi feito para acabar literalmente com essa guerra civil que estava acontecendo em Salvador? Olha, um ponto que ajudou muito, volto a repetir, é o trabalho da imprensa. Vocês mostrando esses acontecimentos, mostrando esses crimes que os trabalhadores por aplicativo estavam sofrendo. O motorista por aplicativo parava no aeroporto, ele era linchado. Ele parava na rodoviária, ele era linchado por alguns grupos de taxistas. Eu atribuo isso a grupos isolados. Eu não acredito que isso represente a categoria dos taxistas, uma categoria tão histórica, que meu pai, no momento da sua vida, exerceu essa atividade de taxista, tá? Algumas pessoas não sabem, mas sim. Isso não representa a maioria dos taxistas, mas era algo corriqueiro. E o que aconteceu? O nosso enfrentamento, o enfrentamento da própria categoria, a imprensa ajudando e mostrando esse absurdo. Agora, claro que quem deveria de fato promover a paz, promover o controle, algo justo, não fez a sua parte e acabava insuflando que eram as lideranças que estavam por trás dessas categorias, dessa categoria, na verdade, envolvendo as categorias. Então, essas pessoas ficavam disseminando ódio, chamando o motorista por aplicativo de urubu, agressões verbais, incitando sim agressões físicas. Olha, tem que bater, tem que linchar, tem que expulsar, tem que botar para correr, agindo como se fosse um verdadeiro cangaço, um verdadeiro cangaceiro, uma verdadeira milícia para tentar inibir esses trabalhadores. E graças ao trabalho da imprensa, ao trabalho de vocês, denunciando e mostrando isso, foi inibindo esses agressores. E aí e também o aumento do número de motoristas por aplicativo também, caindo no gosto da população. Então, tudo isso falado aqui foram componentes necessários para que essa guerra cessasse. Eu digo que hoje não tem mais essa guerra, hoje ambas as categorias se respeitam como tem que ser, embora... Até porque tem muita gente que abriu mão de ser taxista, de pagar uma licença cara, isso a gente tem que comentar, de pagar uma diária para um dono de uma licença e foi ser motorista de aplicativo, não tem isso? Sim, muitos, até porque a gente sabe que nós hoje temos 7 mil taxistas na cidade de Salvador e mais de 60%, acho que mais de 70% das placas de táxis não é do trabalhador, não é do taxista comum, não é do pai de família taxista, é de grandes frotistas, né? Então muitos resolveram sair dali do táxi e migrar para o aplicativo, porque de fato ele tinha uma certa independência, né? Estou conversando com um jovem de 32 anos de idade, vereador pelo primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Salvador, com 43 parlamentares, e quero saber agora um pouco mais da trajetória que pode ser inspiradora. A trajetória dele pode inspirar você que está me vendo. O Congo, Átila, é uma comunidade em Nova Constituinte, no subúrbio ferroviário de Salvador. Comunidade que, de alguns anos para cá, começou a ser percebida, mas nem sempre foi assim. Você tem 32 anos e eu imagino que você pegou épocas em que o Congo parecia literalmente estar do outro lado do Atlântico. Verdade. Ninguém observava o Congo. Como foi o seu início lá na comunidade do Congo? Bem colocado, Pablo. O Congo, Nova Constituinte, que fica no subúrbio ferroviário, era um dos piores, eu acho que era o pior índice de desenvolvimento humano da cidade de Salvador. Era um local que parecia o Haiti, tanto na guerra, confronto do tráfico de drogas, quanto na falta de saneamento básico, na falta de reparação social, na falta de direitos das pessoas que estavam ali, que moram, que residiam ali naquela localidade. Uma situação realmente deprimente, uma situação realmente calamitosa era aquele bairro, que era esquecido pelas autoridades. Muitos até não sabiam, não conheciam o Congo, a Nova Constituinte. E a gente começou ali, eu nasci nessa comunidade, com muito orgulho, numa casinha de 2 vãozinhos de barro, onde eu nasci. Você é filho de um senhor negro e de uma senhora branca, é isso? Meu pai, seu Péricles, ele é um homem de pele escura, minha mãe de pele negra, minha mãe de pele clara, então eu sou essa mistura, puxei um pouco mais ela. E minha mãe,
Eu cresci assim, minha mãe trabalhando ali, vendendo água sanitária caseira, num carrinho de mão, e eu vendendo tempero na rua com meu pai. Então foi essa a minha trajetória, e a gente saía de casa, esgoto a céu aberto, a gente perdeu muitos vizinhos que contraíram leptospirose, por exemplo. Muitas pessoas morreram de leptospirose no bairro, porque o esgoto era muito evidente, muito rato, ou seja, muita peste, muita doença, muito contágio, fora outras doenças que a falta de saneamento básico causa a um ser humano. Numa realidade como essa, é possível até que uma revolta com a indignação, com o convívio de infraestrutura péssima, de doença, a sedução da violência, possa fazer com que o jovem se encaminhe para outras veredas. Eu imagino que você pode ter tido amigos que foram para o tráfico, foram para o crime organizado. Exatamente, Pablo. Um debate que eu venho tentando fazer, e iniciarei esse debate logo após de cuidar, darei mais ênfase a esse debate logo após de tratar sobre a regulamentação dos aplicativos, que é sobre a falta disso, falta de reparação social, a falta de um planejamento familiar, porque eu quero que vocês que estão nos assistindo agora se coloquem nessa posição. De um jovem como eu sou um ponto fora da curva, porque, como você falou, eu tenho muitos amigos que não chegaram nem a 20 anos de idade, morreram, não por ser traficantes não, mas por morar na localidade. Por exemplo, tinha uma guerra histórica do tráfico no Congo, na Nova Constituinte, que quem morava no Congo não poderia atravessar para a rua direta da Nova Constituinte, para a Nova Constituinte, que são bairros totalmente iguais e do mesmo tamanho, é praticamente um bairro só. Uma linha dividindo uma facção da outra. Se você atravessasse a rua, você ia morrer porque você morava no Congo e vice-versa. Eu vi, por exemplo, amigos meus, como o jovem William, amigo meu, jogava bola comigo na Nova Constituinte, no Congo ali, e ele, novo, saiu para trabalhar na feira de manhã, 5 da manhã, um traficante que já morreu, chamado Cristiano Chocolate, muito famoso esse traficante na época, matou muita gente inocente, esse bandido. Ele saindo para dar um ataque no lado do Congo, ele que vinha da Constituinte, o William, inocente, amigo, saindo para trabalhar na feira de manhã, ele vendia também alface com o pai dele, algo assim. E o William tomou um tiro nas costas, porque era morador do Congo. Então, quem eles encontrassem na frente, eles matavam. Você é um jovem, não sabia que era você, matava você. Rapaz não pode namorar uma moça do outro lado, porque um dos dois ia sofrer. Pior do que a faixa de Gaza, a guerra da faixa de Gaza e Israel. Então, olha o jovem que cresce nessa realidade. Faltando tudo a ele, faltando moradia digna, faltando saneamento básico, correndo risco de vida, vendo que só sendo humilhado. Eu, por exemplo, não tinha uma sandália direito para calçar. A roupa que eu usava estava limpa, mas era a pior, era costurada, era lascada, era isso que eu tinha. Sendo bem claro, quando você se depara com isso, não é normal aquela frase, aquela expressão, você ficar cheio de ódio, você, por exemplo, passar ali pelo corredor da Vitória, ver famílias que também devem ter batalhado para conquistar seus direitos, ver crianças, garotos estudando, indo para um cinema, a pessoa fica cheia de ódio. Pablo, você definiu bem essa expressão, muito usada nas comunidades, que na verdade é nada mais nada menos do que você ficar revoltado mesmo. E hoje ainda é pior, porque no meu tempo eu não tinha acesso às redes sociais, a televisão era diferente, e hoje imagine um jovem que está nessa situação, mas que por mais pobre que ele seja, alguém do lado dele, ou até ele mesmo tem acesso à internet, ele vê vídeos, por exemplo, do cara que tem a menina mais bonita, quem tem dinheiro, quem tem o melhor carro, e ele está ali naquela situação que eu já disse aqui, praticamente de eminente morte a qualquer momento, seja por uma doença, ou pelo crime, ou pela própria polícia, que muitas das vezes em ações descabidas entravam na comunidade e às vezes o inocente era agredido, era humilhado, ou até numa troca de tiro podia perder sua vida, porque já aconteceu isso e acontece recentemente, a gente não vai passar o pano para isso aqui. Então, o cidadão que cresce envolto de tudo isso e hoje, que vê esse capitalismo feroz pregado, não estou aqui pregando também o socialismo de qualquer forma, mas eu estou dizendo que hoje o jovem vê tudo isso e ele se vê numa situação de miséria total, onde já nasceu, numa situação totalmente desigual, num barraco, faltando tudo, com mais 4 irmãos. Eu, por exemplo, de uma família de 12 irmãos, eu sou o 13º filho e o 7º filho homem, 7 homens e 6 mulheres. Então, o jovem que já cresce faltando tudo, que viu sua família crescer sem nenhum planejamento familiar, e aí ele vê que quem tem um respeito, que a única forma dele conseguir o respeito, conseguir o bem material até,
É o quê? A forma mais rápida é o quê? É trabalhando? É estudando? Não, ou ele vai ser um jogador, um fenômeno, conseguir entrar no time de futebol, ou ele vai entrar para onde? Ou ele vai entrar para o crime, para ele conseguir ter uma roupa melhor, para ele conseguir ter a menina mais bonita. Aí vem a sua hipótese de reparação social. Como é que você pode contribuir com isso? E aí é que eu falo. Por que isso acontece? Esse processo de favelização aconteceu. E aí a gente tem que voltar lá para trás. Não é falácia isso. Nós temos um país hoje que veio de uma escravidão. O nosso país, ocorreu a escravidão no nosso país, foi colonizado, os nossos índios foram escravizados, o povo negro que veio aqui para os navios negreiros foram escravizados. Só que quando esse povo foi liberto, eles foram jogados para fora. Vocês agora estão livres. Mas imagine você que trabalha na TV Aratu 30 anos e de repente, sem receber salário, malmente comendo e apanhando. Estou dando um exemplo, você agora está livre, Pablo. Pode ir que você está livre. Sem um conto no bolso, sem um pedaço de terra para morar. Então, sofreu tudo de ruim na vida, suas mulheres estupradas, você agredido, seus filhos vendidos, separado da sua família, porque era isso que acontecia na escravidão. Então, essas pessoas que tiveram sua liberdade foram ocupar os becos e vielas, que é chamado hoje favela. Essas pessoas construíram o nosso país. Essas pessoas são a classe trabalhadora, a classe operária. Só que essas pessoas vieram desse processo, jogados no beco, jogados no esgoto, jogados na rua, construíram casas em morros, em comunidades, em lugares inabitáveis. Começaram bem atrás, alargaram com um peso para se livrar e começar a corrida. Pois é, ou seja, eles construíram casas em brejos, ou seja, enquanto isso, aqueles que fizeram isso com eles, que são os grandes herdeiros, as grandes oligarquias, que vieram das capitanias hereditárias, continuaram no poder nesse país, né? Eles continuaram, na grande maioria, no poder nesse país e controlando o capital, controlando o dinheiro. Ou seja, e o processo reparatório, o que é processo reparatório para quem está me assistindo? O que deveria ser feito? É indenização, é como você trabalha aqui 30 anos na TV Aratu, você tem direito de indenização. Você tem direito daquilo que você trabalhou. Agora imagine quem nunca nem recebeu salário. Então, quando se fala do processo reparatório, é isso. É o Estado fazer esse processo reparatório, porque deve isso a essa população, que a maioria da nossa gente, dar moradia digna, dar qualidade de vida, dar educação digna, entendeu? Ajudar, fomentar o empreendedorismo individual dentro das comunidades, das favelas, gerar emprego e renda. Porque além de emprego e renda, é aquilo que eu falei, fomentar, é dar dinheiro para o pobre. Para o pobre hoje chegar na Caixa Econômica, num desenho Bahia, em qualquer banco desse público, Banco do Nordeste, conseguir R$500, R$1.000 para colocar uma guia de água mineral, uma guia de verdura na feira, ele não consegue. Mas você vê, por exemplo, o governador de São Paulo, Dória, 50 milhões, acho no BNDES, para comprar um jatinho, para comprar um helicóptero, um jatinho, algo desse tipo. Você vê que quem tem as taxa de juros bem menor do que o mercado. Bem menor. Você vê que quem tem grandes fortunas, Pablo, consegue ter acesso aos bancos porque tem garantias, né? Mas o pobre, que às vezes quer um mínimo, R$500, R$1.000, para montar uma guia para ele ser autossuficiente, já lhe falta tudo, ele não consegue. Então, esse compilado de coisas, de fatores que eu coloquei aqui, é o propulsor, por exemplo, dos grandes índices de violência que a gente vê no nosso país. Pessoas morrendo, na sua maioria negro, pobre ou favelado, mas que também são vítimas da sociedade, porque o traficante ele é sim uma vítima da sociedade. Ele não é inocente, mas ele é vítima da sociedade. Agora, ele é uma vítima que vai gerar vítimas. E não se engane quem mora numa situação melhor, que está numa situação melhor. É que essas vítimas da sociedade fazem vítimas da sociedade. Entendi. Concordamos com isso, com sua análise histórica. Agora eu quero tentar chegar no ponto de vista prático. Você é vereador e você está propondo ações, mecanismos que a gente repare essas dívidas históricas econômicas, sim, que impactam diretamente na vida das pessoas que são herdeiros da violência da escravidão. Como vereador, como é que você consegue ajudar nisso? Porque me parece que essa é uma missão muito mais federativa, uma missão muito mais doente da União. Sim. Pablo, entre aspas, por exemplo, quando você vai tratar um problema, você tem que tratar também a raiz do problema. Não adianta você tratar... É muito mais fácil você tratar um câncer, ele no início, do que ele em metástase. Isso é evidente, a medicina prova isso. Hoje, por exemplo, não dá para ignorar isso. O que eu vou falar aqui, as pessoas muitos vão se doer agora com o que eu vou falar, mas hoje nós temos um ciclo vicioso na nossa cidade, em todo o nosso país. Uma jovem
que já nasce numa situação, uma mulher que já nasce numa situação de vulnerabilidade, onde lhe falta tudo, miséria, crime, tudo que eu já falei aqui, com outro jovem que está na mesma situação que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Ela é uma vítima da sociedade, gerando outras vítimas da sociedade. Porque eu repito, eu e outros que conseguiram sair dessa realidade são pontos fora da curva. É muito difícil. É muito mais difícil para quem vive essa realidade conseguir ser alguém na vida, conseguir alcançar os seus objetivos e seus sonhos. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer nesse país é cuidar do planejamento familiar. Eu sei que é algo que é até inconstitucional, mas sim, nós precisamos começar a pensar no controle de natalidade. Nós temos hoje, éramos 100 milhões de habitantes, nós temos hoje 200 milhões de habitantes no Brasil. Pessoas nascendo de forma desordenada, em locais inapropriados, para se gerarem jovens, crianças, para se terem famílias. Isso está errado. Isso está errado. Já que você falou que temas como esse podem chocar o controle da natalidade, eu queria a sua opinião. O que é que você acha sobre a descriminalização do aborto? Olha, eu acho, Pablo, que sobre a descriminalização do aborto, eu acho que isso é um assunto totalmente diferente do controle de natalidade. Certo. Eu estou falando aqui em iniciar o processo reparatório de que forma? Vamos dar moradia digna, vamos cuidar de quem está vivo aqui, vamos dar oportunidade, vamos cuidar dessas pessoas, dando educação, dando oportunidade a essas pessoas, dando moradia digna, dando segurança, mas para que essas pessoas venham gerar seus filhos em um ambiente digno, para que essas pessoas possam ter uma formação de cidadão melhor. Só para você entender onde eu quero chegar. Isso é evidente. Quem nasce numa família estabilizada, com moradia digna, pai e mãe, que tem comida na mesa, que tem acesso à educação, a probabilidade desse ser humano dar errado é muito menor do que quem nasce na situação que eu já coloquei aqui, de miséria, envolvido numa comunidade dominada pelo crime, sem saneamento básico, sem ter o que comer, por exemplo. Então a probabilidade de quem nasce numa situação de uma família planejada, essa pessoa dar certo vai ser muito maior. É uma muito família difícil. Que tem 13 filhos, como a sua, sim, tem que repartir por 13 pessoas o alimento, o pão de cada dia. É isso que você está falando. Pois é. E aí, quando eu digo que o Estado tem que intervir, sim, a humanidade tem que intervir, isso eu falo de forma geral. Falta espaço, também é físico. As escolas públicas estão até superlotadas, porque também tem gente demais. E não se engane, tem gente demais nascendo de forma errada. Tem que nascer de forma controlada, de forma correta, num ambiente correto, num ambiente propício para que esse ser humano seja formado um cidadão. Se ele pode tender para o crime, ele pode tender para o mal, pode, porque a maldade está na humanidade. Mas a probabilidade dele dar certo vai ser muito maior se ele nasce num ambiente digno. Então não adianta, Pablo, eu vim aqui falar do processo reparatório, falar do que precisa ser feito, porque precisa ser feito sim, programas de assistencialismo, tem que ser feito sim, com intensidade, tem que ter cota sim, mas nós temos também que estancar, fechar essa torneirinha que é hoje essa fábrica de vítimas da sociedade que vão gerar possíveis vítimas da sociedade. E aí quando a gente embarca na questão do aborto, a gente sabe que há problemas sobre a religião que está aí, que empaca nisso, mas assim, nós temos que ter também medir a situação do aborto, né? Não dá também para a pessoa transar, ter seu ato sexual, engravidar, à torta e à direita e a seu bel prazer sair matando. Porque também isso já é um custo para o Estado também. Ou ela vai abortar em casa. Se ela está fazendo um aborto em casa, é um aborto ilegal, por exemplo. Então, eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis. Nós temos hoje milhares de métodos contraceptivos, anticoncepcionais, que o SUS dá de graça. Agora, o que é que falta também? O assistencialismo dessas famílias. O trabalho dos agentes de saúde, de endemias, nós temos que usar os agentes de saúde, os postos de saúde, para também ajudar nisso, na prevenção da natalidade, na prevenção da gravidez precoce desses jovens, dessas jovens. Nós temos hoje anticoncepcionais, nós temos pílula do dia seguinte, nós temos preservativos, mas a gente não vê uma política de conscientização do nosso país, um combate a isso no nosso país. Então, assim, eu sou a favor da questão do aborto, em que ponto? No estupro. Você viu um absurdo, uma jovem estuprada, uma criança estuprada. Você viu uma manifestação na porta do hospital de pessoas ligadas à religião, condenando e demonizando aquilo. Então era para ela ter aquele filho, daquele monstro que estuprou ela. Imagine, a pessoa que já está naquela situação de ser estuprada, uma criança, ela ainda tem que gerar aquela criança, vindo de uma monstruosidade, de um crime, os danos psicológicos que essa pessoa sofreu. Então eu sou a favor do aborto nesse caso.
No caso de estupro, no caso da mulher violentada, eu sou a favor. Então vamos continuar no quesito planejamento familiar, porque eu achei interessante o seu ponto de vista. O planejamento familiar, na classe média alta, na classe alta, a mulher lá, empresária, bem-sucedida, advogada, planeja com o esposo ter 2 filhos e depois fazer a ligação de trompas. Sim. Isso muitas vezes não acontece na comunidade. A pessoa continua, você já citou exemplos aqui de famílias numerosas, e você usou o termo, temos que estancar essa fábrica de vítimas da sociedade. Seria como isso? Seria a gente fazer a ligação de trompas das mulheres que já têm uma determinada quantidade de filhos? Seria elas sabendo, elas sendo informadas, elas sem saber? E também eu queria saber de você sobre uma lenda que eu já ouvi, não sei se você pode me confirmar ou não, de famílias que continuaram a ter filhos porque queriam aumentar a renda do Bolsa Família. Isso existe? Olha, Pablo, eu sorri porque realmente isso é uma lenda. Até porque não é fácil também o transtorno que é o cadastro no Bolsa Família, por exemplo. A Prefeitura de Salvador vem fazendo um belo trabalho através do CAD único, Secretaria de Combate à Pobreza, do meu amigo secretário Kiki Bispo, prefeito Bruno Reis, tem levado o CAD itinerante, na verdade o CAD itinerante para as comunidades de Salvador, e lá faz o cadastro do Bolsa Família, faz o cadastro do CAD único. Então, hoje tem até amenizando um pouco o cadastro do Bolsa Família, só invertendo a ordem das perguntas. Então, isso é uma lenda, isso é uma falácia, que ninguém... Antigamente, a pessoa dormia ali, por exemplo, Piripiri, na fila da Coelba, dormia na rua para conseguir pegar uma ficha para cadastrar no Bolsa Família. Ninguém quer passar por isso, eu acho que é crueldade se falar disso. E é tão pouco o dinheiro do Bolsa Família, mas que também é um custo para a sociedade, que isso vem de tributos, vem de impostos, né? Mas, Pablo, como é que a gente cuida disso? Não é chegar ali, eu vou também... vou ligar as trompas de todas as mulheres, até porque elas não fazem filhos sozinhos. Os homens também são responsáveis. Os homens também são responsáveis por isso. Ela não faz filho sozinho. O que é que a gente tem que fazer? O que é que eu acredito que a gente tem que fazer? Nós temos sim. Esse país tem que parar. A gente tem que cuidar de quem está vivo, cuidar dessas pessoas, dar moradia digna sim. Agora nós temos que dar também... Como é que a gente vai cuidar disso? Dar educação sexual, incentivar os métodos contraceptivos. Agora, eu também concordo que nós temos que ter leis mais duras. Nós vimos o avanço de países como Japão, China, sob o grande controle, o aumento populacional, e que se o Estado não intervém, a miséria ia habitar aquele país de forma devastadora. Eu acho que o Estado tem que intervir sim. Eu acho que nós temos que mudar isso. Eu acho que quem não tem condições de se autossustentar, não pode de forma nenhuma gerar uma criança, porque está gerando uma vítima. Aquela criança vai sofrer todo tipo de malversação possível na sua infância. Como eu já passei por diversas dificuldades, tive sorte de ter um pai que teve educação, por mais pobre que fosse, mas me educou. Ele me ensinava o caminho do bem. Meu pai sempre me ensinou o caminho do bem. Eu aprendi a ler com meu pai. Meu pai, quando minha mãe conseguiu o primeiro emprego dela de serviços gerais no Hospital João Batista Caribé, que eu nasci, por coincidência, né? Por coincidência, no hospital que eu nasci, na maternidade João Batista Caribé, que hoje até mudou o nome no subúrbio ferroviário, e meu pai ia buscar minha mãe num ponto de ônibus, que a gente andava quase 5 quilômetros para minha mãe pegar o ônibus, para a gente chegar até o ponto de ônibus. Na época era assim, e meu pai ficava me ensinou a ler soletrando as linhas de ônibus. Esse não é o ônibus não, que ônibus é aquele ali? Ele me ensinava a soletrar a linha Ribeira, a linha Vista Alegre, Pituba, então ele me ensinou a soletrar, eu aprendi a ler ali com meu pai. Então eu tive essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade de ter um homem esclarecido como meu pai, embora muito pobre. Mas a gente tem pessoas que não têm, que são analfabetos, ignorantes, não têm educação que deveriam ter, não têm um discernimento que deveriam ter, e essas pessoas estão gerando crianças em situação de miséria. Então eu acho que o Estado tem que intervir sim, nós temos que mudar as coisas. Eu acho que quem não tem condições, teve um filho ali, vamos tratar, vamos dar, o Estado associado ao processo reparatório, vamos dar condição, vamos dar moradia, vamos dar oportunidade de emprego, você quer fazer o quê? Vamos fomentar a economia, vamos botar o dinheiro na mão desse povo sim, para que ele venha ter a guia dele, ter a função de poder trabalhar, tá? Será o suficiente, mas eu acho que o Estado tem que intervir sim. Eu acho que se a pessoa não tem condições de ter filho, está numa situação deprimente, o Estado tem que intervir, tem que entrar sim, tem que tomar o controle daquela criança, porque aquela criança vai ser vítima, vai sofrer várias malversações, vários crimes aquela criança vai sofrer, muitos são até abusados. Eu tenho informação, por exemplo, em comunidades, por exemplo, tomadas pelo tráfico de drogas, que mulheres, inclusive eu tive um conhecimento essa semana, uma comunidade, que uma menina
por exemplo, trabalhou na minha campanha, estava com uma comunidade, ela comentando que o traficante, a menina chegou no posto de saúde da comunidade, não foi uma comunidade de Salvador, chegou no posto de saúde da comunidade, a menina abusada sexualmente. E quem abusou a menina sexualmente? O traficante. Menina de 9 anos de idade, uma das pessoas que faziam parte do tráfico de drogas ali, abusou da menina e a mãe era refém porque morava naquela situação, naquela comunidade, ela não podia nem denunciar a polícia, porque ela não tinha lugar para ir. Ela ia para onde? Então, é isso que às vezes até uma criança que nasce em uma situação que não deveria nascer, sem os proventos básicos para a sua existência, sem aquilo que é necessário para a sua existência, para a sua formação de caráter como cidadão. É isso que muitos também passam, coisas desse tipo. Não adianta fechar os olhos aqui para o que está acontecendo. Isso está acontecendo. As pessoas, as nossas crianças que nascem nessa situação de comunidade, em muitas comunidades hoje, estão em situações de miséria assim, situação de risco de morte, em vulnerabilidade sexual, inclusive, em vulnerabilidade social, podendo perder sua vida e sofrendo tudo de mal que a humanidade pode promover um ser humano. Então o Estado tem que intervir. Não dá para a gente fechar os olhos diante disso. Quem não tem condições, quem não está, não pode dar manutenção à família, não pode dar educação à criança, quem não pode dar moradia digna a uma criança, naquele momento não pode ter filho, não pode gerar criança. Então eu acho que o Estado tem que intervir sim. Teve um filho ali, vamos dar e vamos ajudar. Eu acho que a ajuda já tem que vir antes na formação, que é o processo reparatório que eu falo, mas passou disso, o Estado tem que intervir e, se possível for, eu acho também sou a favor da laqueadura. Tem que intervir dessa forma. E homens também tem que intervir dessa forma. Eu acho que da mesma forma também que a mulher que gera 3, 4 filhos, ela pare 3, 4 filhos, aquele cara que também fez de forma irresponsável 3, 4 filhos, tem que também cortar ele. E às vezes faz com mulheres diferentes. Pois é. Eu estou com o Átila do Congo, 32 anos, vereador de Salvador, patriota em primeiro mandato. Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Você é muito ligado às comunidades, à periferia de Salvador. Você entende tudo o que está se passando, você já deu bons depoimentos aqui. Um colega seu, o vereador Henrique Carvalhal, do PDT, sentou aí nessa cadeira e falou. Foi a primeira vez que eu vi um político falando tão claramente sobre isso. Existe milícia em Salvador, controlando vários serviços. Existe milícia em Salvador e há um perigo real da gente se tornar o Rio de Janeiro? Olha, eu sou do tempo que Salvador, a gente sempre teve bandido no Brasil. Mas os bandidos respeitavam as famílias. Eram diferentes, né? Tinha aquele respeito, né? E as coisas mudou, porque essa cultura veio da onde? Do Rio de Janeiro. Carvalhal está certíssimo, é meu amigo. Nós já temos milícia na Bahia, grilando terra, por exemplo. Você viu a morte de um policial que foi lá junto com um soldado fuzileiro naval, não me recordo, que foi abatido numa guerra ali de grilagem de terra. Acho que ele foi ali reclamar uma terra dele, algo desse tipo, eu não me recordo. Mas ele foi morto por uma milícia que tinha pessoas envolvidas, militares envolvidos e, se não me engano, até pessoa grande da justiça envolvida. Nós temos milícias hoje controlando o transporte clandestino na cidade de Salvador, por exemplo. Quando você chega ali no aeroporto de Salvador, você vê que os motoristas por aplicativo são expulsos, eles que são regulamentados nacionalmente, tem a marcação de motorista por aplicativo para o carro, eles são expulsos do aeroporto ali, eles são coagidos por agentes públicos, por exemplo, a saírem dali ao tempo, enquanto você vê o clandestino cometer aquele crime, ele exercer o transporte ali, que é irregular, porque ele não é regulamentado. Ninguém sabe quem é aquela pessoa no aeroporto, por exemplo, na rodoviária, ele faz o transporte daquelas pessoas sem nenhum tipo de combate. Claro que ele paga a chamada diarinha a esses grupos que são milícias, sim. Nós não estamos no nível do Rio de Janeiro, mas a vontade de muitos é que a Bahia, e desses grupos, a vontade de muitos é que a Bahia se torne o Rio de Janeiro também, como a Bahia hoje se tornou o tráfico. Simões Filhos é uma das cidades mais perigosas do país, se eu não me engano, onde mais se tem homicídio de forma proporcional. Então a Bahia já superou o Rio de Janeiro sobre isso, sobre o crime, sobre as mortes. Então a Bahia não está longe das milícias, não. Eles já estão presentes aqui na Bahia e nós temos que estar atentos e combater isso, porque o tráfico já é horrível. A milícia é pior ainda, porque é o poder, são pessoas que usam da farda, são agentes públicos, e com o poder da farda e com a arma do Estado, eles dominam, eles matam, eles extorquem, eles controlam comunidades, como eles fazem no Rio de Janeiro. Se depender da imprensa séria e honesta, esse poder paralelo não vai se implantar aqui, porque seria um desastre, mais um desastre para as famílias baianas. Eu conversei com Átila do Congo, vereador de Salvador, a gente vai ter outros encontros, viu, Átila? A gente vai conversar sobre vários projetos, sobre sua trajetória política, que é importante uma pessoa que veio da comunidade servir de um exemplo inspirador para outros jovens.
Aqui é o Linha de Frente, é o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre trazendo personalidades que nos ensinem a entender melhor a política. Hoje foi a Átila do Congo, na próxima será um outro convidado. Até a próxima.